Salve Maria Imaculada, seja bem-vindo ao meu canal. Estamos meditando sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na meditação de hoje, iniciamos sobre o mistério da Eucaristia, o altar de Deus. Subo ao altar de Deus, a alegria da minha juventude. Seja bem-vindo ao meu canal, me chamo Júlio de Maria. Curta, comente, compartilhe esses conteúdos para que eles possam transformar os gélidos corações humanos em adoradores, em corações aquecidos e inflamados de amor pelo coração de Jesus que bate na Eucaristia. Na meditação de hoje, vamos ao altar. Sim, vamos ao altar, onde acharemos o coração de Jesus dando-se a nós como alimento. O mistério da Eucaristia vai nos ensinar Santo Afonso. Assim como Jesus nasceu de Maria na Lapa de Belém, assim ele nasce todos os dias sobre o altar, sobre as palavras do sacerdote. Assim, pela virtude das palavras sagradas, o padre muda o pão no corpo e o vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, então, o coração se acha perpetuamente entre nós, para nos amar, nos ensinar a amar e nos alimentar de amor. Que belo isso, né? O coração de Jesus permanece entre nós para nos amar, nos ensinar a amar e nos alimentar de amor. Vai ensinar tão belas palavras Santo Agostinho o seguinte para nós e para a Igreja: ó venerável dignidade dos sacerdotes em cujas mãos o Filho de Deus se encarna como no seio da Virgem Maria. Por isso é que os sacerdotes são chamados de Pai de Jesus, como vai ensinar São Bernardo, parentes Christi, os pais de Cristo. De fato, eles são a causa ativa da existência de Jesus no Santíssimo Sacramento, na hóstia consagrada. O sacerdote pode até ser chamado em algum sentido de criador de seu Criador. Porque pronunciando as palavras da consagração, eles, vai dizer o santo, permitam a expressão, cria Jesus Cristo sobre o altar, dando-lhe de vítima oferecida ao Eterno Pai. Deus, para criar o mundo, só teve que dizer uma palavra: ipsi dixit est facta sunt. Da mesma sorte, basta ao Padre dizer sobre o pão: hoc est enim corpus meu. E eis que não é mais pão, é o corpo do Salvador. Assistindo a Santa Missa, o fiel católico, ele pode dizer que ele está em Nazaré, como que no momento em que o Verbo se faz carne pelo anúncio do anjo, ou ainda em Belém, no momento do sublime nascimento em que o Redentor é adorado pelos anjos, visitado pelos magos, tido nos braços por sua Mãe Santíssima e seu glorioso Pai São José. E se ele é devoto do Sagrado Coração, vai ensinar Santo Afonso, ele tem a alegria de ver-se em presença desse coração, objeto de suas adorações e de suas piedosas homenagens de seu amor, fonte de todos os bens que já possui e dos que espera no futuro. Agora um ensinamento a respeito da Santa Missa, já que estamos nos tratando do altar. Quando então assistimos à missa, pensemos no momento da consagração, e que o anjo nos vem dizer
o que dizia outrora aos pastores de Belém: eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Que festa há em um reino ao ver o nascimento do primeiro filho do rei! Mas muito mais devemos nos regozijar, vendo nascer cada dia em nossas igrejas durante a missa o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele é o bom pastor que vem salvar suas ovelhas da morte, dando pela salvação delas sua vida sacramental. É o Cordeiro de Deus que vem se imolar de novo para nos obter a graça divina, para ser nosso libertador, nossa luz e até nosso alimento. Queridos irmãos, hoje, Santo Afonso e a meditação vêm nos provocar a participar do mistério da Santa Missa. Sim, a procurar assistir com piedade, devoção e fé aquilo que nós ouvimos o sacerdote professar durante a celebração da Eucaristia. Eis o mistério da fé, Mysterium Fidei. Como poderia dizer que tenho fé viva, especialmente que tenho grande amor ao Sagrado Coração, se desprezo este ponto tão capital da devoção? O mistério da Santa Missa. Precisamos lembrar, temos diversos livros escritos pelos santos, e aqui eu me recordo de São Leonardo de Porto Maurício, que vai escrever um livro sobre as excelências da Santa Missa, onde ele vai lembrar: ó católicos, se vocês soubessem o que é a Santa Missa, haveria nas portas das igrejas, verdadeiro congestionamento, porque as pessoas não deixariam de assistir à missa. Aqui eu quero começar tocando sobre alguns aspectos pontuais da transição e da transformação, da atuação direta do pensamento revolucionário. Por quê? A postura de Lutero foi de questionar a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Ele não acreditava que Jesus permanecia, porque para o pensamento de Lutero, Jesus, ao convidar a igreja a fazer em memória de mim, ele afirmava que aquele momento fazia com que era o momento, era o ato que fazia lembrança ao gesto de Jesus, mas não tornava a sua presença, não trazia a sua presença sacramental em corpo, sangue, alma e divindade. Eu quero te chamar a olhar para isso, porque, perceba, nós vemos um movimento no mundo das ideias, do comportamento, da ação, de questionar diversos aspectos. Oração, para que rezar? Verdade, fé, céu, inferno, purgatório, confissão, Eucaristia, silêncio. O homem moderno, assumindo a postura equivalente da história e motivado pelas filosofias, se afasta de Deus. O homem se afastou de Deus. E não há nada que tenha ocorrido nesta nossa realidade, no mundo material, que não tenha antes ocorrido no campo das ideias. A Eucaristia não é uma ideia. A Eucaristia, ela é afirmação, ensinamento, herança
da obra de nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja. Na encíclica Eclésia de Eucaristia, o Papa São João Paulo II vai começar a encíclica com uma afirmação: a igreja vive da Eucaristia. E ela só pode afirmar isso assumindo, compreendendo de que a Eucaristia é Jesus. A Eucaristia é a presença real de Jesus no nosso meio, nos nossos dias. Eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. De que forma? Pela Eucaristia. Então nós percebemos que esses pensamentos ao longo da história provocaram um verdadeiro esvaziamento do sentido mistagógico. Bom, o que é mistagogia? É uma palavra de origem grega, tem um duplo, um radical, misté, que quer dizer mistério, e agen, que quer dizer conduzir, guiar. Portanto, mistagogia é guiar para dentro do mistério, olhar para dentro do mistério, levar a crer. Uma perfeita e total relação com o caminho catecumenal, sacramentos da iniciação, a formação do fiel católico. E nós percebemos, ao longo da história, verdadeiras absurdos, afirmações absurdas e posturas absurdas, acusações absurdas acerca da doutrina católica, que a fé se opõe à razão, que a igreja não tinha intenção, entendimento de que precisava chegar a palavra de Deus ao povo, pelo contrário, que ela queria esconder a Sagrada Escritura do povo, porque se o povo aprendesse a ler, só sabendo ler e tivesse acesso à Escritura, não ia mais crer, não ia mais acreditar na autoridade da igreja. Quantas mentiras! Mas, queridos irmãos, eu quero te chamar a olhar para algo ainda mais grave: a santidade. Porque quando nós falamos da Sagrada Eucaristia, nós precisamos olhar para o caminho que os santos fizeram. Por exemplo, o Santo Padre Pio, que se detinha horas celebrando o sacrifício da missa, e a piedade com que ele celebrava a Eucaristia, e os milagres e as grandes conversões, ao perceberem o grande amor com que ele tocava e cumpria o seu papel na liturgia, era objeto onde ele transbordava o amor para com nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdote é o homem do altar, é o homem do sacrifício. Precisamos lembrar que o caminho catecumenal, na história da liturgia católica, nós vamos lembrar que a igreja dividia em partes. Então, um pouco da liturgia, da história da liturgia de modo bem breve. Temos a primeira parte, 3 momentos da Santa Missa. O introito, que vai desde a procissão de entrada até o oremos, que é a oração da coleta. Depois nós temos o momento da liturgia da palavra, que vai até a homilia, e depois passamos para a oração universal. E depois entramos na realidade da liturgia eucarística, do ofertório até a comunhão. E depois o encerramento, a oração após a comunhão e após a procissão final. Na história da igreja, nós vamos ver relatos, e ainda hoje, algumas igrejas orientais
se servem desse mesma estrutura na separação da liturgia. Os catecúmenos, ou seja, aqueles que estavam iniciados na fé, eles não participavam da missa inteira. Eles participavam do introito e da liturgia da palavra. Após a homilia, e que geralmente eram os bispos, eles se retiravam da igreja. E só então era dado continuidade para que somente aqueles que já tinham a fé, a formação, participavam da Eucaristia. Curiosamente, quando uma pessoa, um viajante, que no direito canônico vai chamar do transeunte, né? Aquele que é o viajante, vai visitaria uma nova comunidade, uma outra comunidade, e ele chegasse, se apresentasse, e chegasse naquele momento, ele não se retirava da igreja, o que ele tinha que fazer? Professar a fé. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele tinha que fazer a profissão de fé. E nisso, saberia que ele era um fiel. O que eu quero trazer agora para nós é que, muitas das vezes, professamos isso em nossas orações particulares, uma oração privada, e nos nossos atos públicos de profissão de fé dominical, na nossa Páscoa dominical, mas se transformaram em meras palavras. Que não meditamos mais a respeito dos artigos da fé, aquilo que nosso Senhor se serviu e dispensou para a igreja sobre a humanidade, para a nossa salvação. E a Eucaristia está neste mistério, que nos põe em comunhão com o Senhor, nos alimenta para a santidade, para a luta diária e nos faz fiéis. A Eucaristia, nós vamos perceber nas histórias dos santos, histórias maravilhosas, como de São José Cupertino, por exemplo, que quando se punha a rezar diante do Santíssimo Sacramento voava. Sim, voava, fenômenos extraordinários, como do padre São Padre Pio, que se configurou a tal forma ao Cristo no altar, Cristo sacerdote, ao ponto de receber os estigmas, Santa Catarina de Sena, recebendo também os estigmas, São Martinhos de Porres, um santo dominicano, que quando se punha a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, o seu corpo levitava, do seu peito saíam como que raios de luz, ao ponto de um dia, quando o irmão Martinho estava doente, um outro frade, que se retirou do cuidado para com ele, para ir jantar e retornar, ao passar pela porta da capela, viu que o corpo de Martinho estava levitando, irradiando uma luz, e de braços abertos, em estado de adoração à presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. O irmão, assustado, saiu correndo e, ao passar pela porta do quarto, viu que lá estava também deitado o corpo do irmão Martinho. Ora, olha que belíssimo testemunho. A bilocação, a levitação. Isso porque depois vão haver registros, o coração de São Martinho, mesmo lhe faltando forças físicas, o seu interior, o seu coração, a sua alma ardia de amor por Jesus no Santíssimo Sacramento, e ele não queria se afastar de Jesus no Santíssimo Sacramento. Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, uma santa que viveu enclausurada no Carmelo, é padroeira das missões, caminhava
quando pequena, antes de ingressar, longas distâncias para participar da Santa Missa. Meus irmãos, a Eucaristia é o céu. A Eucaristia é a comunhão plena com o nosso divino Salvador, onde Ele nos alimenta, nosso tesouro, nossa riqueza, nosso tudo. E temos tamanha dignidade porque, ainda que os anjos sejam dotados de total ciência, toda ciência, todo conhecimento, não comungam, não se alimentam desta realidade e verdade eucarística. Mas nós somos convidados e temos a oportunidade de nos alimentarmos. Queridos irmãos, a Eucaristia é a fonte de santidade. E onde eu quero chegar? Porque, por causa desse movimento filosófico, quando nós falamos da realidade da santidade na vida da igreja, durante muito tempo, quiseram esvaziar, quiseram diminuir os santos, a vida dos santos, a sua comunhão com Deus, a sua configuração a Jesus, os santos que receberam os estigmas. Oh, meu Deus, se nós pudéssemos nos configurar ao coração de Jesus. Ouçamos com atenção o que somos convidados a meditar a respeito da Santa Missa. O vigário de uma pequena cidade tinha notado que desde algum tempo uma senhora de uma paróquia assistia regularmente todos os dias a primeira e a segunda missa da manhã. E ele ficou curioso da origem desta piedade. E ela respondeu: se vos parece, senhor cura, ou seja, senhor padre, os padres tinham esse nome, eram assim chamados, né? Cura. Ainda hoje são chamados de cura de almas, cura das. Então ela vai falar: se vos parece, senhor cura, que tem um pouco mais de amor e zelo para com nosso Senhor no seu adorável sacramento, devo esta graça, que chamo a minha conversão, a um pobre artesão, a José, o hábil marceneiro que conheceis. Há 3 meses, em um dia de festa, voltava eu tranquilamente para minha casa, depois da missa solene, quando esse bom operário que tinha alguns dias antes trabalhado em nossa casa, passou junto de mim, voltando também da igreja. Seu aspecto era de homem feliz. José, disse-lhe eu, parece que está muito contente. E ele respondeu: de fato, senhora, tive hoje imensa aventura que me fez esquecer, ou antes, sacrificar de bom grado o meu almoço. Tornei a dizer-lhe: que coisa foi esta? Tive, disse ele, a felicidade de ouvir 5 missas. Todos os domingos, quando eu tenho tempo, faço consistir minhas delícias em ir a 2 missas. Depois das 7 horas vou almoçar. Depois volto para a missa cantada. Mas hoje 3 padres estrangeiros rezaram-na sucessivamente após a primeira e não pude deixar de ouvi-las, dando-me isso grande consolação. No domingo, desforro assim o que perco na semana por causa do trabalho. Nos outros dias, posso apenas rogar ao meu bom anjo que assista às missas por mim e me uno em intenção ao sacrifício, quando ouço tocar o sino. Ah, que felicidade se eu pudesse todos os dias ao santo sacrifício da missa. Quão feliz sois, Senhora, de poderes dispor deste vosso tempo. Essas palavras tão simples do pio operário fizeram em mim profunda impressão. Foi como um raio de luz da minha alma. Confesso, para a confusão minha, que nunca tinha refletido na grandeza e no valor inestimável da Santa Missa. Porque cada vez Jesus desce realmente do céu para renovar, por puro amor para conosco, seu grande sacrifício da cruz.
Em razão desta falta de espírito de fé, eu raras vezes ia à igreja durante a semana, embora tivesse tempo bastante, sem para isso ser necessário deixar nenhuma das obrigações do meu estado. Neste dia, tomei a resolução de não faltar mais sem motivo à Santa Missa e esforçar-me, de então por diante, para apreciar melhor este inefável benefício de nosso Deus e melhor corresponder a este amor infinito do seu sagrado coração. Meus queridos irmãos, a missa é tudo. E assim como nós temos a percepção dessa ideia de esvaziamento dos mistérios dos santos, querendo nos igualar, ora, a santidade, obviamente, ela é possível a todos. Mas nós não podemos negar que nosso Senhor realiza sinais extraordinários por meio daqueles que querem e se esforçam e se empenham em estar intimamente unidos a Ele. Deus lhes dá a autoridade da palavra. Como nós já falamos do grande Santo Antônio, diante do milagre do burrinho, deixou o animal com fome e antes que ele fosse comer, se curvou diante do mistério do sacramento, do Santíssimo Sacramento. Mas há também agora uma via de esvaziamento sobre o mistério do sacerdócio. O sacerdote é um dom do coração de Jesus, ensina Santa Teresinha. O sacerdote ministra os sacramentos, abre as portas do céu, para que o Divino Redentor desça na atualização do sacrifício, mas também para que muitos fiéis penitentes subam pela escada que é Jesus e tenham acesso às realidades divinas. O mistério do sacerdócio não pode ser equiparado, comparado com uma profissão. Não. A formação de um sacerdote é algo magnífico e extraordinário. Necessário que ele tenha habilidade de compreender as vãs filosofias e a reta filosofia que leva às virtudes, ao conhecimento da verdade e à alta teologia da Igreja. Altíssima teologia. Para que ele possa beber das fontes do Salvador, aurietis aqua. E com o ensinamento da Igreja, dos grandes teólogos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Bernardo, São Boaventura, grandiosos teólogos, possam também fazer a experiência de uma razão, de uma inteligência santificada, e sobre ele a graça sobrenatural, a fim de que ele possa fazer os sermões que arrebatam os corações, que os domingos sejam tempos e momentos de grande júbilo das almas, que na sabedoria dispensada sobre o povo de Deus, os corações sejam inflamados de amor. Mas o que fizeram? Contaminaram a teologia católica, tornando os nossos púlpitos em objetos de discursos políticos. Não! O sacerdote é um homem do mistério do coração de Jesus. Os santos, ao visualizar de longe um sacerdote, beijava-lhe suas mãos, como que pelo um objeto daquela imposição. O céu acontece na vida do penitente que se esforça e se humilha diante do Cristo sacerdote que atua sobre aquele homem, o ministério sobre a vida daquele homem, e também por aquelas mãos que eram impostas sobre as ofertas eucarísticas,
para que se tornem o corpo e o sangue de Jesus. Oh, que maravilha! Nas mãos dos sacerdotes estão invisivelmente as chagas de Jesus. No coração dos padres estão invisivelmente a ferida da lança. Sobre a cabeça dos sacerdotes estão misticamente a coroa de espinhos. Sobre a batina que os padres usam, pela cor preta, está significando a morte para o mundo, uma mortalha, onde nós somos convidados à imitação do Cristo, a perceber que essa configuração dos corações e das almas se dão pela vida íntima. E olhando os sacerdotes, nós também imitemos a Jesus, ao ponto de dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. No entanto, o que nós percebemos, verdadeiras mentiras e o objeto de queda dos nossos sacerdotes, sim, aqui não estou negando. Estou dizendo objeto de quedas, onde era necessária correção, e onde houveram crimes que eles tenham que pagar por aquilo que cometeram, mas tornou-se objeto de verdadeira flagelação da igreja e do sacerdócio. Mas o que nós vemos depois, que muitas das pessoas, bom, aqui eu vou ser bem claro, estou falando dos crimes de pedofilia que muitos sacerdotes americanos, especialmente na igreja nos Estados Unidos, foram acusados. Durante o pontificado do Papa Bento XVI, ele se aplicou em corrigir muito, em apurar a verdade, em paralisar o lobby gay, que acontecia e ainda acontece muito na igreja, frutos do pensamento revolucionário. A igreja pagou, por conta de sentenças judiciais, muitas indenizações. Mas depois de muitos anos, depois que muitas daquelas crianças que testemunharam nos tribunais cresceram, muitas assumiram que foram manipuladas pelos pais, a fim de alcançar indenizações. Nós precisamos entender o que a igreja, o método da igreja ao olhar e ao agir em cima desse ponto. A reparação judicial foi um ato social. Sobre os danos espirituais e psicológicos, a igreja atuou primeiro no acompanhamento, e ao retirar o padre daquela comunidade, ele não queria cobertar nada. Não, pelo contrário. Ele queria preservar o andamento daquele processo, para que não pudesse sofrer de fato algum, de modo algum, de qualquer parte, nenhuma interferência. E depois, que ela pudesse atuar e corrigir onde fosse necessário. O Papa Bento XVI foi enérgico em cima dessas questões. O Papa Francisco, nosso atual Papa, continua sendo enérgico em tudo isso. No entanto, isso não é um ensinamento da igreja. Isso faz parte da miséria humana, onde nós precisamos rezar por esses sacerdotes que de algum modo foram feridos, e esse se tornou o pecado deles. Mas aquele que não tiver pecado, ensinou o nosso Senhor, que atire a primeira pedra. E por que eu estou trazendo isso para nós? Para entender. Para que você entenda que existe uma realidade humana que atua no sacerdote. Ele não é um anjo que desceu no céu.
é um homem de carne que precisa das nossas orações, da nossa amizade, de uma boa amizade. E no sentido mistagógico, em vista do Padre, nós possamos sempre ter o olhar da dignidade que ele carrega, que ele conduz, o sacerdócio de Jesus. E possamos ser boas amizades, a fim de auxiliar na boa vivência do seu ministério. Porque assim, como ele exercendo o seu ministério, santifica o povo de Deus, nós sejamos as boas referências e as boas amizades, porque más companhias corrompem bons costumes. Por isso, o mistério do sacerdócio é algo magnífico, que nós só vamos compreender no céu. Vai dizer São Bernardo de Claraval que Deus elevou o grau e o mistério do sacerdócio acima da Virgem Maria. Porque a Virgem Maria gerou Jesus uma única vez na encarnação. E os sacerdotes atualizam este mistério da encarnação, morte e ressurreição em cada palavra, em cada santa missa. A grandeza do sacerdote é a presença de Jesus, o seu mistério, sua presença, suas palavras, seu exemplo, seus ensinamentos. Em tudo reflete e refere-se ao próprio Jesus. Por isso, rezemos pelo clero, rezemos pelos nossos sacerdotes, rezemos para que essa mentalidade revolucionária possa ser apartada deste ambiente e que eles possam, a partir da sua união íntima com o nosso Senhor, abrir as portas para que o povo tenha acesso a este coração, o coração santo que reinará, o coração santo que triunfará, o coração santo que nos enche de amor, o coração santo que nos santifica. Ó coração de Jesus que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Fazei que eu vos ame e ame os sacerdotes. Reze por aqueles ordenados. Reze por aqueles que estão em processo de formação, sim, os seminaristas. Reze para que as famílias sejam generosas ao chamado de nosso Senhor. Quando nós falamos das perseguições, do processo de destruição da família, ora, de onde vêm as santas vocações? Do belo exemplo dos pais? Da generosidade dos pais em resposta ao chamado de Deus? Nós, católicos, não queremos que falte sacerdotes em nossas paróquias, em nossas comunidades. Mas quantos de nós estamos dispostos a apoiar a ida dos nossos filhos aos seminários? É necessário também essa conversão da vontade, do egoísmo, também esse desapego de um coração arraigado, preso às realidades humanas, que possamos ser enriquecidos com o tesouro do céu, como ensina São Paulo, buscai as coisas do alto. Que o coração de Jesus, inflamado de amor pela humanidade, possa regar os corações. E se esta mensagem chegou ao coração de algum sacerdote, que ele possa se sentir profundamente amado e confiante nas nossas orações. Aos vocacionados, que sejam animados e o seu chamado possa reverberar no seu coração, porque ele é constante. A voz de Jesus
permanece vos chamando e convidando diariamente. As nossas famílias, é o momento de nos posicionarmos em ordem de batalha contra o mundo e o príncipe deste mundo, para que, por meio da Santa Igreja, nesta grande procissão rumo ao céu, cujo primeiro é o vigário de Cristo. E por que ele é o primeiro? Porque ele segue o exemplo de nosso Senhor. Se alguém quer ser o primeiro, que ele seja então aquele que serve. E como é que o Santo Padre, o Papa, se chama? O servo dos servos. Que possamos então, na imitação do Santo Padre, o Papa Francisco, com sua humildade, sua bondade, sua disponibilidade e generosidade em responder a Deus. Também imitarmos as suas atitudes, os seus gestos e correspondermos ao chamado de Jesus. Assim nós cremos, esperamos e confiamos para a glória deste sagrado coração. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Queridos irmãos, obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui até o final. Curta, comente, compartilhe, para que muitos corações sejam alcançados por esta simples mensagem, mas que, pelo auxílio da graça de Deus, possa gerar frutos de santidade e frutos para o céu. Um forte abraço e salve Maria Imaculada.